A hidroterapia, a hidroginástica e a natação são atividades físicas feitas na água que diminuem os impactos nos músculos e nos ossos e permitem que pessoas com lesões, dificuldades motoras ou em recuperação de traumas façam os exercícios. A água também é uma boa opção para quem quer perder calorias e se condicionar em épocas mais quentes. Para falar sobre os benefícios dessas atividades, eu converso agora com o doutor em Ciência do Desporto, Amândio Geraldi. Amândio, vamos facilitar a compreensão, vamos definir o que é hidroterapia, o que é hidroginástica e o que é natação, que é tudo na água. Na verdade sim, mas existe uma diferença bem interessante e importante. Hidroterapia, na verdade, hoje em dia é visto como as terapias que utilizam a água. Você pode dizer que a atividade física na água é uma hidroterapia, mas existe a hidroterapia de banho de imersão, existe a hidroterapia de ingestão de determinado tipo de água. Na verdade, a hidroginástica também acaba sendo uma coisa parecida. Você pode fazer ginástica com um objetivo de reabilitação ou pode fazer ginástica por objetivo estético ou de qualidade de vida. Então, nós hoje temos uma coisa que se chama de fisioterapia aquática. Então, a hidroginástica tem como objetivo o exercício dentro do meio líquido, ou seja, aproveitando as propriedades da água, eu utilizo o exercício dentro da água. Quando é hidroginástica com objetivo de manutenção, qualidade de vida, saúde, tanto o fisioterapeuta quanto o profissional de educação física atuam. Quando é hidroginástica com o objetivo de reabilitação, ou seja, no campo de reabilitação secundária, por exemplo, a fisioterapia é quem trabalha com isso. Por isso eles chamam de fisioterapia aquática. Por outro lado, a natação é uma atividade física também, só que é uma atividade física com objetivo de esporte. É um esporte, ou seja, tem regras universais aceitas em todos os países do mundo. Entretanto, pode ser com objetivo competitivo ou com objetivo de lazer. Eu nado por prazer, eu nado para me deslocar de um meio para o outro. Assim. O importante é que tudo isso são tipos de atividade física realizados com objetivos diferenciados. E quando o doutor toca no assunto aí, que a natação é um esporte que tem regras, quero lembrar que no Pan-Americano do Canadá, o Thiago Pereira só não bateu o recorde ainda porque um juiz disse que ele não bateu com as duas mãos no azulejo na virada do crawl. Eu ouvi isso hoje, eu vindo para cá, eu estava com o rádio ligado e ouvi essa discussão. Na verdade, aconteceram várias, na natação aconteceram umas 2 ou 3 vezes isso. Inclusive a menina Maranhão acabou ficando com bronze porque a que tirou ouro foi desclassificada também. Isso está acontecendo bastante. Mas o Thiago, o objetivo dele, essa chateação, foi porque ele ficou abaixo, ainda não está alcançando o tal do cubano que está ganhando tudo. Mas ele já está glorificado. O Thiago ganhou mais medalhas do que qualquer atleta nacional. Acho que é um problema de intercurso, mas ele vai bem. Mais uma foto que eu vi hoje, diz que ele mostra que ele tocou com as duas mãos. Ele falou isso, que toca-se uma mão e a outra posteriormente para dar o giro. E todo mundo diz, outra coisa que todo mundo diz, é que é impossível fazer o giro, a virada, se você não botar as duas mãos. Vamos ver o que vai dar. Se existe a foto, você tem argumento para discutir a legalidade ou não da perda, né? Muita gente diz, e muita gente coloca o filho baseado numa informação como essa, de um grande nadador brasileiro, Gustavo Borges, o Thiago Pereira, enfim, essas pessoas que alcançam a visibilidade, né, midiática. E aí coloca o filho dizendo que ele vai para ali porque é um esporte mais completo. Realmente, a natação traz isso? Isso é uma discussão. Esporte completo não existe. Isso é uma coisa muito interessante da gente deixar claro. Olha só. Quando a gente fala em saúde, a gente está falando em 5 coisas: força, resistência, flexibilidade, condicionamento cardiorrespiratório e composição corporal. Então, eu tenho que ser magro, tenho que ter boa resistência, tenho que ter alguma força. Então, quando você coloca alguém numa atividade com objetivo de saúde, você busca uma atividade que possa atender a essas 5 coisas. Tá? O esporte é uma atividade que tem um objetivo competitivo e tem muito a ver com prazer, não com a saúde.
Você pode até ter uma boa saúde por causa da prática do esporte, mas convenhamos, o MMA é um esporte. Não há uma luta que você não tenha um corte, um machucado. Eu não sei se isso é muito saudável, isso aí é questão de ponto de vista. Mas a natação, por exemplo, é uma atividade muito interessante. Mas eu não diria que ela é completa. Aliás, as pessoas ficam meio chateadas. O pessoal da educação física tem essa discussão muito comumente. O meio líquido tem um monte de vantagens quando você pensa direitinho no que você quer fazer. Mas também tem desvantagens. Por exemplo, o meio líquido, por aliviar o peso do corpo, ele não te permite ter uma compressão suficiente para estimular a ossatura. Ou seja, ciclismo e natação são os esportes menos indicados para quem quer ter uma boa saúde óssea. Se forem esportes únicos, eu posso fazer ciclismo e correr de vez em quando, eu posso fazer ciclismo e fazer musculação, eu posso fazer natação e pular de vez em quando, aí sim, tudo bem. Mas não existe, é muito difícil um esporte único atender a todas as necessidades. Então, eu acho muito legal a natação como esporte, todos os esportes. Existe um outro problema com a natação que foi bom você ter comentado. Você vê muitas crianças ganhando competições e são raros os adultos que ganham competições. Aí a pergunta é, por quê? Porque queimam demais o filme e as etapas. Bota um menino para nadar e exatamente por aparecer na mídia, aquilo é tão importante para a criança que natação é um problema sério, porque você nada sozinho, você treina sozinho. Monótono. Então não é socializante, não é uma coisa que seja motivante. Aí a criança é ótimo esportista enquanto é criança, e enche o saco. Encheu, ele larga a natação. E com um futuro muito interessante ou promissor pela frente. Então a gente tem que rever as atividades e lembrar também que criança é criança, depois de que idade é bom fazer competição. Todos os esportes são muito interessantes, mas se você pensar em saúde e desenvolvimento, o importante é que você tenha um bom vocabulário. O que é um bom vocabulário? Faça natação, faça futebol, faça pular corda, em suma, essa variedade é que vai te dar um bom vocabulário motor. Né? Agora, a piscina e a água, elas são menos impactantes, né? Para os ossos e para a musculatura. Esse baixo impacto, você já deu uma noção, também traz problemas, né? Olha só, você está me dando uma boa oportunidade, aliás, eu vou aproveitar essa oportunidade porque ela é ímpar. Por exemplo, o que é osteoporose? Osteoporose severa é considerada osteoporose severa quando você tem perda significativa do osso com fratura. E osteoporose é quando você tem uma perda grande de osso quando comparado com jovem. Existem duas coisas que estimulam a saúde óssea: o impacto e a tensão muscular. Então, para a minha saúde óssea, eu preciso fazer força e preciso de impacto. Então, se eu não tiver impacto, nem compressão, nem tensão, eu não tenho uma boa saúde óssea. Por isso que o astronauta, quando entra sem gravidade e vai para a Lua, volta com osteoporose, porque ele não tem compressão. Por isso que ele faz exercício dentro da nave, tentando compensar com a tensão o ganho de massa óssea. O problema que acontece é o seguinte: você pega uma pessoa com osteoporose severa, tudo bem, vamos começar a atividade física dentro da água, porque o osteoporose severa é aquele que quebra e cai, não é aquele que caiu e quebrou. É diferente, é aquela pessoa que tem muita probabilidade de ter lesão por fratura. Então o que você faz? Bota ele na hidroginástica pensando no risco de que dentro da água eu tenho melhor equilíbrio, eu tenho menos impacto, eu tenho menos risco de fratura. Para uma pessoa que tem um nível de aptidão muito baixo, a água serve até como estímulo ósseo. Mas para uma pessoa que atinge um determinado nível, já não está ganhando mais nada. Ela teria que sair da água para ter o peso do corpo dela no solo, estimulando ela a produzir osso. Precisa-se correr o risco, né? Não
Não é, eu não diria nem só isso, o risco é muito calculado. Se eu sei o que eu estou fazendo, o risco é mínimo. Né? Eu acho que é importante a gente lembrar, quando você vai prescrever exercício, você tem que pensar na pessoa, não na modalidade. O que essa pessoa tem? O que essa pessoa precisa? Aí você vai tirar o melhor proveito da água, o melhor proveito da musculação, o melhor proveito da borracha, da mola, ou seja lá o que for. Amando, você é doutor, né, em ciência do desporto. Eu vou perguntar e a resposta a gente não quer aqui, de forma alguma, causar impacto na classe médica, enfim. Mas existe muita gente que está prescrevendo determinadas situações de exercícios e que não está sabendo o que fazer. Olha, isso aí é um problema da nossa profissão. Outra oportunidade que você me dá. Olha só, os profissionais da área da saúde, o profissional de educação física é um dos profissionais da área da saúde. Nos Estados Unidos, é obrigatório que todos os profissionais da área da saúde, quando estejam atendendo um paciente ou cliente, comentem as vantagens da prática regular de atividade física. É tão importante a prática regular de atividade física que todo profissional da saúde é obrigado a comentar isso ou a reforçar a importância disso. Existe uma diferença muito grande entre atividade física e atividade física é toda atividade que promova movimento através da contração voluntária dos músculos que tenha custo calórico maior que o de repouso. Nós dois estamos fazendo atividade física agora, com muito baixa caloria. Estamos aqui conversando, sentado. O exercício é a atividade física que tem tudo isso que a gente falou, só que ela é realizada de maneira organizada e sistematizada com o objetivo de manter ou melhorar alguma coisa do nosso corpo. Então, o exercício é diferente das atividades físicas espontâneas. Quando você diz é bom você ser fisicamente ativo, você está dizendo que o cara tem que ser espontâneo nas atividades. Quer brincar, brinca. Quer jogar bola, joga um pouco. Quer andar, anda. Isso é muito importante e não é prescrição de exercício. Prescrição de exercício é quando você manda a pessoa fazer determinada atividade física 3 vezes por semana, durante 1 hora, com a intensidade tal. Isso é prescrição de exercício. O que acontece é que existe até uma certa guerrinha, não, porque só a educação física pode prescrever. Isso não é besteira. O cardiologista pode e deve prescrever um programa de condicionamento físico cardiovascular, porque foi ele quem fez a cirurgia no cardiopata. Ele sabe quem é o cardiopata. Então, ele sugere. Obviamente, por ética, ele vai e indica, ou dependendo do estágio, se ele vai para um fisioterapeuta ou se ele vai para um profissional de educação física. As pessoas têm que entender o seguinte, existem várias escalas de prevenção. Primária, tudo que eu faço para evitar o aparecimento da doença. Secundária, o diagnóstico da doença e o que eu faço para que essa doença não progrida e você seja rapidamente recolocado na sociedade. O profissional de educação física é aquele que prescreve principalmente na prevenção primária. Ele não quer que ninguém fique doente, mas ele pode trabalhar na secundária quando em grupo multidisciplinar. Conversamos com o doutor na ciência do desporto, Amando Geraldo. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Miguel. Obrigado a todos. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã às 11h30, com reprise às 7 horas da noite. Até lá.